Fala, escultores e aspirantes, tudo bem com vocês? Bruno Mosa aqui da Arcadia e mais uma vez vamos comentar um pouco mais de alguns materiais, dessa vez materiais um pouco inusitados. Como vocês veem, estou de volta aqui na Arcadia, eu precisei mesmo nesse tempo aí voltar aqui para me abastecer de alguns materiais, né? Tava começando a faltar algumas coisas e muitas coisas ainda estão aqui, então precisei dar uma passadinha. Estou protegido aqui com a minha mascarinha do Batman. Não é verdade? Mas é isso aí, pessoal. Então aproveitei, então vamos gravar um videozinho aqui na Arcadia, falar um pouco mais hoje de pedra e madeira. Vamos voltar aos tempos das cavernas, por que não? Pessoal, esses materiais, eles são alguns dos materiais primordiais, como eu brinquei agora falando, né? Mas dá para fazer muita coisa legal com eles. Eles são inclusive interessantes para falar especificamente de uma coisa muito importante em escultura. Então, fica aqui nesse vídeo para você aprender um pouco mais desses materiais primordiais aqui do nosso estudo de escultura. E se você está caindo de cabeça aqui nesse canal, não faz ideia do que eu falo, esse canal é exclusivo de escultura. Eu falo tudo sobre escultura, tem algumas aulas de modelagem super legais aqui para você aprender a modelar personagens cartoons sensacionais como Papaléguas, Coiote, Pica-Pau, aulas passo a passo para ajudar você que está entrando no hobby a aprender um pouco mais de escultura. E também, se você quer aprender mais sobre materiais, tem o meu Guia de Escultura para Iniciantes 2.0. Sim, pessoal, baixe gratuitamente esse guia para você conhecer um pouco mais de materiais no geral e desse mundo da escultura que, como eu sempre digo, quem entra nunca mais quer sair. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva no canal e dá aquele like para fortalecer a gente aqui no YouTube, beleza? E nesse vídeo eu vou dar as minhas considerações, né? A minha experiência com pedra e madeira. Eu já, logo de cara, vou falando para vocês que eu não sou lá um expert em pedra e madeira. Eu não mexi tanto assim com esses materiais porque me atrai muito mais o clay, né? Me atrai muito mais a massa, a modelagem. E uma coisa que logo de cara eu quero falar para vocês. Quando você mexe com pedra ou com madeira, você simplesmente não trabalha a modelagem, você só trabalha o ato de esculpir o material, você só retira a informação. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham trabalhos em mármore muito bonito, mas não pensam que é provavelmente uma das coisas mais difíceis de fazer quando você não consegue modelar no material, você só consegue retirar o material que você está trabalhando. Isso é uma das coisas mais complicadas. Então vamos começar com pedra. Quando eu falo pedra, né, você está pensando que é uma pedra que você vê na rua, né, ou então mármore. Eu vou falar da pedra em si, que eu tive um pouco mais de experiência na faculdade, que foi pedra-sabão. Eu tive aproximadamente aí uns 6 semestres de linguagem tridimensional na faculdade. Meus professores lá começaram justamente introduzindo esses módulos com pedra-sabão, que é um dos, vamos dizer, acho que é um dos materiais desses a nível de escultura, né, de esculpir, mais fáceis que você pode trabalhar, por incrível que pareça. Ainda assim, existem muitos processos para se fazer uma escultura em pedra-sabão, né? Inclusive, a pedra-sabão pode ter um nome meio tosco, né? Pedra-sabão, né? Você pensa lá em sabonete ou sabão de coco, mas não tem nada a ver com isso, né? Ela dá, inclusive, você consegue ter uma escultura com um acabamento muito bonito em pedra-sabão. Existem esculturas fantásticas feitas em pedra-sabão. O pessoal pergunta assim, por que você não trabalhou com mármore e tal? Mármore é um material extremamente caro. É um material que, inclusive, a gente aqui no Brasil não tem lá tanto acesso como existe em outros lugares. Por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, eu fui numa loja de escultura sensacional que tinha desde oil clay e muitas massas de oil clay até, inclusive no andar de baixo, tinha tudo quanto é tipo de pedra e mármore, é claro, né? E tinha pedra-sabão também. Eu acabei não pegando pedra-sabão nem nada porque eu já deixei isso um pouco para trás. Como eu disse, eu vi no meu primeiro semestre da faculdade e a minha experiência foi isso. Logo de cara eu percebi, puxa, eu não consigo modelar aqui, né? Só esculpir. E é aquilo. Você errou, perdeu. Para consertar é complicado. E alguns professores até falam, é melhor você agregar, né? Se você errou. O que eu não acho muito recomendável, para falar a verdade. É melhor você errar, assumir o erro e numa próxima escultura fazer acertar. Então assim, pedra-sabão, o legal dela é justamente você treinar essa questão do ato de esculpir, de cavar, né? Você trabalha inclusive com formão. Para você dar um aspecto finalizado, você trabalha com muitas lixas e inclusive com alguns óleos no final.
tem uma coisa que é muito interessante comentar aqui, que é o seguinte, logo de cara você não vai fazer lá uma peça pique Davi, Michelangelo, não. O que eu sempre recomendo, foi a recomendação que me passaram, inclusive, faça uma coisa mais simples, faça uma forma simplificada, pode ser até uma coisa mais abstrata se você gostar, ou então algum personagem que seja muito simplesinho mesmo, tipo, sei lá, o Jigglypuff, por exemplo, um Pokémon muito simples. Isso porque qualquer coisa que você for executar em pedra, né, em algum material desse estilo, vai ser mais complicado porque é aquilo que eu disse, você não tem opção de volta, não existe aí uma opção de borracha nesse tipo de trabalho, nesse tipo de estudo. E depois, lá pelo quarto semestre, eu comecei a estudar com madeira. Madeira era um dos materiais que eu mais queria aprender e eu já tinha em mente que também você não tem essa opção de modelagem, né? É autoexplicativo isso. Era basicamente só escavar. Porém, eu estava com muita vontade de estudar madeira e foi uma decepção. Foi porque assim, antes eu tinha uns projetos muito ambiciosos, eu queria fazer sempre coisas muito grandes e logo de cara você já esbarra com duas coisas. Primeiro, madeira boa é madeira cara e é difícil de achar. Uma madeira muito boa para você fazer seus trabalhos, caso você queira se aventurar nesse mundo da madeira, é a madeira de balsa, né? A madeira de balsa é uma madeira que inclusive o pessoal faz aeromodelismo, por exemplo. Outra madeira legal é pinos. Pinos é mais fácil de conseguir, só que a questão da balsa é que ela é muito leve, né? Então você consegue fazer uma escultura grande e que não seja uma escultura pesada também. Inclusive, trabalhando com a balsa, você consegue fazer trabalhos com mais facilidade. Ela cede melhor a lixas. Quando você quer trabalhar também com uma retífica ou algo assim, né? uma serra que seja, você não vai ter problemas que você teria se você, por exemplo, fosse trabalhar com um cedro, né? Essas madeiras mais nobres, tipo cedro, carvalho, inclusive, essas sim são realmente muito caras mesmo e é para um escultor em madeira bem mais experiente, porque quem vai se aventurar, quem vai começar a trabalhar com isso, vai ter muita dificuldade com qualquer madeira, mesmo com uma madeira mais simples como a balsa. Aí você deve estar pensando, tá, Bruno, eu até conheço um pouco de madeira e eu vi que balsa não é tão caro assim não. Mas a questão é que é difícil você encontrar uma chapa de balsa, né? Madeira normalmente vende em chapas. É difícil você encontrar uma chapa de balsa grossa, existem chapas fininhas, e aí não dá para fazer muita coisa a nível de escultura, né? Eu queria realmente escavar, esculpir na madeira. Eu tinha ali, pelo menos em mente, fazer uns altos relevos, ia ficar um trabalho legal, só que realmente eu esbarrei na dificuldade de achar material. E quando eu consegui finalmente a minha madeira de balsa, era um trabalho muito demorado e que eu via ali e pensava, na massa eu consigo fazer muito mais rápido. Foi aí talvez um erro meu de eu ter sido um pouco afoito, mas o nível de resultado que eu conseguiria na massa para mim era muito mais, além de rápido, era muito mais satisfatório. O processo, eu sempre curto muito a questão do processo. O processo da madeira, para mim, estava sendo um pouco desgastante. Apesar que, assim, existem escultores em madeira sensacionais. A questão que eu comento é sempre isso. Madeira, pedra, são materiais um pouco mais avançados nesse sentido de que você tem que condicionar o seu pensamento apenas para esculpir. Não dá para voltar atrás se você errar e não dá para fazer adições. Até dá para fazer algumas adições, mas você vai ter que usar colas apropriadas, né? E se você mesmo pegar esculturas em mármore, né? As esculturas que são realmente bem feitas e são, meu Deus, incríveis mesmo, são aquelas que o escultor deu aquela impressão de que a escultura foi feita de um bloco único, e boa parte das vezes foi mesmo, como esculturas do Michelangelo, do Bernini, por exemplo, que são grandes escultores renascentistas e barrocos. Muitas vezes dão essa impressão mesmo, porque realmente foram feitas de um bloco só. E assim, o cara não teve essa opção, essa questão de você ter que fazer uma colagem ali, né? Ele não teve muitas vezes essa facilidade, principalmente antigamente. Ah, mas então você deve estar pensando, pô, mas não serve pra nada então estudar em madeira, coisa e tal. O legal de você aprender uma coisinha ou outra de madeira é que você pode
entender um pouco mais, além de entender um pouco mais do material, você pode, por exemplo, fazer bases para as suas esculturas, né? Essa aqui não foi eu que fiz, foi um aluno, mas essa base é feita de pinos e uma base arredondada. Bases arredondadas, como eu digo, sempre são muito legais para você fixar a sua escultura. Fica uma escultura com um aspecto bem acabado, um aspecto premium, né, como eu gosto de falar assim, é um aspecto que não é simplesmente de um exercício, né? Você já tem ali uma escultura bonita para você deixar, por exemplo, na sua prateleira. Como, por exemplo, a Bash Girl aqui, tem uma base elíptica, né? Uma base mais arredondada, fica sempre muito mais legal na sua prateleira ou na sua mesa de trabalho. Ó, fica uma escultura com uma cara assim mais finalizada, né? Mais legal de apresentar. Essa Bash Girl que inclusive é tema do meu mais novo treinamento, Design de Personagens Start, que é ideal para iniciantes. Sim, pessoal, você que está, como eu digo, entrando de cabeça aí nesse mundo da escultura e quer aprender cada vez mais, o Start é muito bacana, é essencial para você aprender o básico de escultura e fazer os seus personagens favoritos em até uma semana. Você vai aprender inclusive com um método mais simples, rápido e descomplicado. Então, pessoal, bora pôr a mão na massa e fazer parte aqui da nossa família arcadiana. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Bom, como eu falei, cada vez que você conhece um material novo, você tem que entender as condições desse material. Lá, quando eu falei de epoxy clay, né, você percebeu que muitas vezes a barreira de entrada, às vezes, é a dificuldade de você encontrar o material. Quando a gente falou de biscuit, é você ter que entender o tempo de secagem dele. Nesse caso de madeira e pedra, é você simplesmente lembrar que você não tem a opção de modelagem. Você não pode pegar ali e modelar a sua figura, nem adicionar mais material. Então é aquilo, você trabalha com as condições que o material te dá. Você não pode impor as suas condições ao material. E isso às vezes tira a liberdade, tira a criatividade da pessoa. Por isso que eu sempre defendo massas como o oil clay e o polymer clay, que ainda estou devendo fazer vídeo aqui, serão os temas inclusive de próximos vídeos, eu prometo, pessoal. E justamente são massas que, como eu já falei, deixam você mais livre, deixam você com uma autonomia maior para criar os seus personagens, para pôr à prova a sua criatividade. Galera, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para espalhar a palavra da escultura aqui pelo Brasil, para o máximo de gente conhecer esse hobby tão legal que é a escultura. Comente aqui também o que você acha, caso você já tenha trabalhado com pedra ou madeira, ou caso você não tenha trabalhado, comenta aqui o que você achou do vídeo e dê mais sugestões para novos temas de materiais. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e avante, escultores!